todos. Este pode ser o teste de estrada mais importante que vocês já viram. Como italiano, quero que vocês esqueçam a Ferrari e a Maserati, e como britânico naturalizado, vou dizer Aston Martin e Rolls-Royce também. Esqueçam todos eles. Neste momento, nos anos 50, a Lancia fazia os melhores carros do mundo. Hoje, estamos dirigindo um Aurelia B20 GT, um carro tão avançado que fez seus melhores rivais parecerem ultrapassados. Deixe-me explicar por quê. Para que você entenda o impacto que ele teve. Ouça o que a Autocar, que é a revista de carros mais renomada do mundo, disse em 1957. Na aparência, é classicamente elegante e o padrão geral de acabamento tanto da carroceria quanto dos componentes mecânicos é praticamente irrepreensível. Sem dúvida, é um dos carros esportivos mais desejados da década. Para a Autocar, dizer que é praticamente irrepreensível não é uma afirmação casual. Isso mostra o quão extraordinário era esse Lancia. O Aurelia foi lançado em 1950 e usava o primeiro V6 de produção do mundo, uma joia de 60 graus projetada por Francesco Di Virgilio. Basicamente, para tentar resolver os problemas de vibração inerentes aos antigos V4 da Lancia. Nessa configuração, ele tinha uma potência suave e refinada. É todo de alumínio e muito compacto para um motor com varetas e câmaras de combustão hemisféricas. Isso porque eles usaram uma solução realmente engenhosa para os balancins das válvulas, montando-os a 90 graus, o que permitiu manter o motor muito estreito. Outra coisa que eu realmente quero mostrar para vocês, porque exemplifica até onde ia a engenharia da Lancia, é o pequeno trinco do porta-malas ali. Então, para operar, você só precisa empurrar para cima e ele destrava, depois é só soltar para baixo para travar novamente. Você levanta só o suficiente para ouvir o clique e depois solta. É tão elegante e tão incrível, eu simplesmente adoro isso. Só escute isso e olhe para essa linha de tiro nesse momento, é simplesmente inacreditável. E aqui vai um fato pouco conhecido. A maioria das pessoas acredita a Chrysler por ter lançado os primeiros motores de combustão hemisférica, mas na verdade foi a Lancia com este carro. Em 1950, um ano inteiro antes da Chrysler lançar o Firepower V8, este carro era o coupé, conhecido como B20 GT. Ele chegou um ano depois do sedã, com uma distância entre eixos encurtada e uma carroceria incrivelmente elegante, desenhada por Gere e construída pela Pininfarina. Ele começou como um 2 litros, mas com o tempo aumentou para 2,5 e na versão topo de linha produzia impressionantes, para a época, 118 cavalos de potência. Este foi o primeiro GT verdadeiramente moderno do mundo, sem resquícios de design pré-guerra e com uma especificação técnica realmente avançada. Isso incluía suspensão independente, freios internos nas 4 rodas na traseira e uma distribuição de peso quase perfeita de 50-50, que foi alcançada ao mover a caixa de câmbio da frente para a traseira junto com o eixo. Crucialmente, ele também tinha uma carroceria monobloco, ou seja, a estrutura e o chassi são uma peça única. Algo que a Rolls-Royce levou mais 15 anos para conseguir fazer. Pelos padrões da época, isso era incrivelmente avançado. Isso não é nenhuma surpresa, porque nesse momento, o engenheiro-chefe da Lancia era ninguém menos que Vittorio Diano, o gênio que mais tarde criaria os lendários V12 e V6 da Ferrari. Os primeiros carros eram um pouco ariscos na traseira. Então, a partir de 1954, a Lancia adotou uma configuração DD, como pode ser visto neste carro, que é de 1956. Claro, toda essa genialidade tinha um preço em 56. Este carro custava 3.346. Isso é mais de 1.000 libras a mais do que um Jaguar Drophead Coupe e ainda mais caro do que um Aston DB2. Caso eu ainda não tenha te convencido, deixa eu te dar um panorama do histórico de competições dele.
Ele ficou em segundo lugar na milha-milha de 1951, perdendo apenas para uma Ferrari 340 América, que basicamente era um carro de corrida puro. Nesse mesmo ano, ele ficou em primeiro na sua categoria em Le Mans e conquistou os 3 primeiros lugares na Targa Florio de 1952. Também venceu o Rally de Monte Carlo em 1954. Vamos ver se ele é tão bom quanto dizem. Esses carros têm um sistema de ignição tão elegante, no sentido de que você gira a chave e depois a empurra, sem necessidade de um botão de partida separado. E uau, esse som é realmente distinto. Hoje não é o melhor dia para isso porque tem chovido, mas poderia ter sido pior, eu acho. Agora os limpadores de para-brisa estão aqui. Eles não são tão ruins, não são brilhantes, mas ao menos se movem rápido. É muito emocionante para mim dirigir isso. Sinceramente, eu queria fazer um vídeo sobre um desses há muito tempo. Isso aqui tem um pequeno problema na marcha lenta, então não fica parado. Preciso tentar manter o giro alto. Além disso, o para-brisa está começando a embaçar um pouco. Como diabos eu faço o quê? Onde fica a ventilação? Essa é uma boa pergunta que eu não fiz. Ah, sim, acho que está começando a aparecer alguma coisa. Não muito, veja bem, essas são condições péssimas para isso. Talvez eu precise só abrir isso um pouco, certo? Mais alguns detalhes que quero te contar porque exemplificam o quão incríveis esses carros são. A atenção aos detalhes. Olhe só para os cinzeiros, a maneira como você aperta para baixo, puxa para fora. A frente dele é toda gravada. Tudo nisso parece uma joia. Eles realmente pensaram em tudo agora, até mesmo no limpador de janela. Desse lado, ele tem uma pequena alça móvel na ponta para você não bater o joelho enquanto dirige. Você pode levantar ou abaixar, se precisar usar a janela do lado, senão é só tirar do caminho. É simplesmente incrível, só estou tentando me acostumar com essa troca de marchas, mas não parece ser tão ruim. O painel é lindo, claro, tudo isso é metal pintado, os instrumentos Jaeger são maravilhosos. Ele vai até 5,5, é onde está a faixa vermelha. Vamos passar pelas marchas, então vamos ver como é um pouco mais tarde. Mas as primeiras impressões? Parece um carro tão bem projetado. É muito mais moderno em muitos aspectos do que você esperaria. Não tem nenhum rangido ou barulho, simplesmente parece sólido. A direção é um pouco pesada em baixa velocidade, como ao estacionar, mas o volante grande compensa, então tudo certo. E assim que você começa a andar, ela fica muito mais leve, é bem lenta. Os carros dessa época sempre foram assim, ninguém queria caixa de direção rápida neles. Eu não acho que o motor responda imediatamente, então em torno de 2.000 giros é só flexionar o pé direito que ele responde na hora. Parece apenas um carburador Weber simples, mas talvez fosse tudo o que precisavam. Então sinaliza, certo? Tem um carro descendo? Ele vai morrer quando a gente chegar aqui. Então vou ter que ligar de novo e aí a gente faz. As marchas. Bastante vibrante para uns 6 cilindros, mas ainda assim muito suave. E claro, havia 6 versões desses carros. Os primeiros eram muito mais leves, mesmo tendo motores menores com menos potência. À medida que foram surgindo as diferentes versões, os carros foram ficando mais pesados. Os primeiros pesavam cerca de 1.000 quilos. A sexta versão, que acho que saiu em 57 ou 58, pesava 250 quilos a mais. Então, era bem mais pesado. E esse aqui não parece ser um carro particularmente leve. Além disso, a potência dos motores, nessas duas últimas versões,
acho que eles aumentaram o torque, mas a potência máxima caiu de 118 para 110, o que ainda é mais do que suficiente. Dá para notar que você está em um carro mais antigo de algumas formas, principalmente pelo peso dos controles, como a troca de marchas, o freio, o servo, o acelerador, que na verdade é bem leve, e a direção, embora fique mais leve, ainda não é completamente diferente. Leva a algo moderno, mas o que é tão incomum é o quão bem resolvido tudo é. Dessa forma parece incrivelmente moderno. Também é realmente surpreendente a total ausência de ruído do vento. Você sempre pode ouvir aquele V6 roncando ao fundo e há um pouco de barulho mecânico, mas a carroceria em si, contra o vento de fora, é realmente muito bem isolada. Então, a 60 milhas por hora estamos rodando a 2.500 giros, o que não é tão ruim agora que você está indo mais rápido. Há um pouco de imprecisão, e eu não tenho certeza se isso é particular deste carro ou se todos eram assim. Mas isso provavelmente é o que mais denuncia a idade dele. Há um pouco de folga na direção em algum momento nos próximos meses, talvez no ano que vem. Vou testar um dos primeiros carros agora e poderei te dizer como eles se comparam. Mas por enquanto, o que mais fica na minha cabeça é que essa é uma experiência incrivelmente moderna. De certa forma me lembra o Bristol que dirigi há alguns meses. Esse carro, assim como este, possui engenharia e atenção aos detalhes impressionantes. Agora, eu sei que tem chovido e este não é um carro barato, então estou sendo extremamente cauteloso hoje. Desculpe, não vou falar muito sobre o comportamento no limite, mas... escute esses escapamentos. É como um som pulsante e ainda tem aquele rangido mecânico vindo da frente também. É uma experiência muito visceral. Lida muito bem com as irregularidades nas curvas. Tem uma suspensão dianteira de pilar deslizante, mas, considerando isso, é um ajuste muito bom. Então vamos fazer outra passagem pelas marchas e, de novo, ele vai morrer, mas a gente só liga de novo. Eu tentei fazer punta-taco, mas simplesmente não consigo com esse layout dos pedais. Então vamos lá. Você tem que voltar para a época em que ele foi feito. Isso aqui é dos anos 50, considerando isso. Ele anda muito bem. Vamos tentar passar por aqui um pouco mais rápido, mas ainda assim não vou tentar fazer nada muito louco. Ainda me acostumo com a troca de marchas manual. Parece um pouco indigno ficar acelerando assim, mas o som é tão bom que eu meio que não consigo evitar. Então esses são carros incríveis, mas acho que o mais impressionante sobre ele, talvez, seja a sua versatilidade. Você teria, talvez, nobres italianos comprando esses carros para usar nos fins de semana como carros de estrada competentes e, ao mesmo tempo, carros levemente modificados. Ainda estavam vencendo corridas e ralis, eles eram competitivos logo de cara. É algo tão bem projetado, é incrivelmente capaz. Ao contrário da maioria dos outros Lancias, esses são realmente muito respeitados. Se você quiser comprar um, precisará de bastante dinheiro, considerando o que está à venda. São conversíveis, algo que nem mencionei ainda. Agora eles estão realmente muito valorizados e a maioria está com preço sob consulta, o que eu odeio. Tem um por $500 mil. Os cupês, então, são relativamente acessíveis, mas na verdade não são, e começam em cerca de 100 mil. Eles vão de 100 a 150 mil, então você teria que ter bastante dinheiro disponível para conseguir entrar em um desses também. Mais acessíveis, por cerca de 30 mil libras, seriam os sedãs,
E eles usam a mesma tecnologia fantástica deste aqui. Mas é claro, não chegam nem perto de serem tão bons. E a gente precisa falar sobre o visual desse carro, porque eu acho que é simplesmente perfeito. Não é chamativo, mas é muito bonito, tem muito estilo e não tem nenhum tipo de apêndice desnecessário ou qualquer outra coisa. Sabe, para tentar deixá-lo chamativo, é só um design perfeito. Eu tenho que me beliscar e lembrar a mim mesmo que isso era um carro. Eles foram lançados em 1951. Bem, este aqui é de 56, mas originalmente em 1951, porque ele parece tão bem resolvido. Acho que, se tem algo para mim, a coisa que estou achando mais difícil de me acostumar no momento é a troca de marchas manual. Acho que vai ser só uma questão de, com o uso, descobrir onde estão essas trocas de marcha. Mas não estou achando tão simples de operar. Fora isso, os freios são realmente excelentes. Você sente o pedal bem firme. Não exigimos muito deles hoje, mas parecem muito bons. O motor, claro, aquela pequena joia, é muito capaz. Tem bastante torque, não se incomoda em subir muito o giro e o chassi, a carroceria em si. Simplesmente passa uma sensação de qualidade. Como posso dizer de outra forma? É realmente bem rígido. Isso, sabe, você consegue sentir. Só a suspensão desse carro é que se movimenta. Você não sente nenhuma torção da carroceria. E por sua vez, isso dá uma sensação de precisão que você simplesmente não esperaria encontrar. Entende-se porque os mais ricos estavam tão ansiosos para obter isso. É algo requintado que dirige melhor que qualquer outra coisa que você poderia ter comprado nesses anos. Claro, o Rolls-Royce levaria vantagem em termos de refinamento geral. Mas como um GT, um carro capaz de cruzar continentes, não havia absolutamente nada que se igualasse a este. E ele também estava vencendo corridas. Tenho que agradecer imensamente ao Charles, que veio aqui hoje. Apesar do fato de o tempo estar tão ruim, poderia ter sido pior. Agora temos um pouco de sol, mas já tivemos vários aguaceiros. Mesmo assim, ele trouxe o carro dele. Muito bem, que lenda! Para vocês, se gostaram e querem saber mais sobre a Lancia, vejam este vídeo que fiz sobre uma Flaminia há um tempo. Eles também são carros incríveis e muito mais acessíveis do que estes. Ou então, logo abaixo, o vídeo sobre o Bristol feito nos anos 50. Como este, e provavelmente o mais próximo deste em termos de capacidade geral e da forma como foi construído, de tudo que eu posso citar. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo.